e nós convidamos uma psicóloga, gente. É Letícia Teixeira. Ela prontamente aceitou conversar com a gente. Ela está em Patos de Minas e ela vai comentar como deve ser a intervenção de educadores no caso de crianças com espectro autista. Eu já quero trazer, então, nosso bom dia e nossa gratidão a Letícia. Bom dia, tudo bem? Obrigada pelo convite. Então, gente, o transtorno, né, do espectro autista, ele está ligado diretamente, né, à dificuldade de comunicação, né, e o relacionamento social. Então, esses quadros, eles vão desde os mais leves até os mais graves, né, com comprometimentos bastante importantes, né? E essas crises de choro, elas podem acontecer, né, por causa da dificuldade de comunicação, que muitas vezes não vão, né, conseguir expressar o que está sentindo ou o que deseja, né? Então, essas crises que acontecem no autismo, elas precisam de outras formas para serem controladas, né? Porque geralmente acontecem alguns sinais que podem ser muito claros, né? Podendo detectar com antecedência. Então, nesse sentido, né, caso o pequeno fique mais retraído, tenso, apresentar uma instabilidade emocional, né, determinados movimentos corporais, a gente já deve ficar alerta, né, e ter certas atitudes, como, por exemplo, mudar o foco, né, quando for possível detectar os sinais de alerta para uma potencial crise, distrair a criança da melhor forma, né, então a gente vai direcionar o foco, levando para uma outra situação, para melhorar o manejo, né, tentar evitar que essa criança tem um aumento da emoção ali que ela não consegue lidar. E principalmente ficar calmo, né? Passar uma segurança, uma tranquilidade, né? Que está gerando essa crise na criança, porque ela não consegue lidar com esse sentimento, né? Então, infelizmente, ali naquela forma de lidar, teria outras formas muito mais assertivas, né? Ou seja, independente do que ocasionou essa reação da criança, independente a abordagem tem que ser outra. Isso Tem não que tem, ser não outra. tem nem conversa, né, Letícia? Tem uma Com pessoa certeza. participando aqui com a gente, eu queria trazer o posicionamento dela. Ela escreveu assim, ó, muita covardia. Então eu vou colocar o óculos para terminar de ler aqui. Óculos de leitura, sabe como é que é, né, Letícia? Então, muita covardia dessa funcionária. Por que a direção contrata pessoas assim? Aí eu quero trazer o questionamento. Covardia ou despreparo? A gente pode dizer isso também, né? Sim, a gente hoje em dia, né, nos CMEs, nas escolas, a gente lida muito com o despreparo dos profissionais também para essas situações, porque acaba que são situações que, se a gente não está preparado, acabam assustando, né? A gente não sabe se é essa questão da covardia, por isso que está abrindo, né, a investigação, mas o despreparo fica claro nessa situação, né? Talvez foi uma forma de lidar, de tentar controlar a crise, como pode ser também uma questão de covardia, mas o despreparo fica muito claro. Então a gente precisa se preparar para essas situações, principalmente nesses ambientes, para lidar de uma forma mais assertiva, né, com a situação de crise, para que essa criança ela tenha melhores condições, né, de estar ali naquele ambiente de uma forma saudável, de uma forma tranquila e de uma forma respeitosa. Só para encerrar nossa conversa, existem comprometimentos diferentes quando a gente fala da pessoa dentro do espectro autista. São comprometimentos diferentes. Alguns conseguem verbalizar mais, outros têm uma maior dificuldade. Isso tudo merece atenção individualizada, né? Com certeza. Letícia, eu quero te agradecer muito a participação aqui. Esse momento de reflexão no nosso Manhã Total, te convidar para voltar outras vezes e que essa nossa conversa faça as pessoas refletirem e as autoridades investigarem, né? Muito obrigada, viu? Bom dia para você. Muito obrigada. Bom dia.